Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto escrito pelo pastor Elias Werneck, chamado A Bíblia Tem Razão. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, como não fui eu quem escrevi, eu não ajudei o pastor em nada, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela liberdade que temos de poder abrir a Bíblia, essa liberdade religiosa, de orar, de falar de Ti. Obrigada, Jesus. Ó Pai, tem misericórdia desses países 7 países que estão disputando a Copa do Mundo sofrem perseguição. Ó Senhor, tem misericórdia desses países, cuida deles. E agora, Senhor, pedimos que Tu nos ensines aquilo que precisamos aprender e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. É o que Te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá? A Bíblia tem razão. E o texto do pastor Elias Werneck foi inspirado por João 7, 37 a 39, que é quando Jesus promete água viva. E diz assim, ó: No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Amém? Bem, irmãos, o versículo-chave é uma junção do 37 e 38 que diz assim: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bem, esse texto aí que o pastor Elias Werneck separou para que a gente pudesse meditar, aprender dele, está ensinando o quê? Que Jesus tinha ido à Judéia e era a 4ª vez que ele passava por lá e não haveria uma outra vez. Então era a última vez que Jesus estava passando pela Judéia. E naquele momento estava acontecendo o quê? A festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa que recordava a caminhada do deserto, quando o povo foi liberto do Egito e estava indo para Canaã. Então a gente pode aprender um monte de coisa sobre esse texto, mas o que o pastor Elias Werneck quer pontuar hoje é o que diz, a expressão que diz: como diz a Escritura. Jesus, ele sabia muito bem a palavra de Deus, ele conhecia muito bem a palavra do Pai, ele citava com frequência as Escrituras, e assim, ele fazia aquilo ser provado. Tudo que dizia, ele fazia questão de que as pessoas percebessem que era verdade. Lembra, olha, Jesus, ele valorizava tanto. Lembra quando ele foi para o deserto, que o diabo quis tentá-lo e ele respondia sempre que o diabo vinha com uma tentativa de iludi-lo? Jesus dizia: está escrito. Então o Senhor realmente valorizava a palavra do Pai. Ele valorizava extremamente. Isso inspira algumas lições da Bíblia, que vai dando para a gente padrões, jeitos, normas, regras para a gente decidir como autoridade sobre a direção que devemos tomar. Então a gente sempre vai decidir as coisas o quê? Norteados pela palavra de Deus. Não interessa qual é a circunstância, não interessa em que rascada você se meteu,
Não interessa se seja uma coisa simples, não interessa se é uma coisa muito difícil. É importante que você tenha sempre em mente a palavra de Deus e que ela possa te orientar todos os dias pelos caminhos que você deve andar. As escrituras eram para Jesus Cristo a palavra de Deus, a palavra do Pai. Ele cria que era a palavra do Pai, assim como nós dizemos que cremos. Então, a palavra de Deus exercia a mesma autoridade que o próprio Pai exerceria sobre ele e que Jesus era totalmente obediente, totalmente submisso. Jesus amava as palavras do Pai. E isso é um exemplo que ele dá pra gente. Não é bagunçado assim. Se Jesus, que era Jesus, se preocupava em valorizar, em estar atento à palavra de Deus, por que a gente é tão relapso assim, né? Jesus, ele citava as palavras do próprio Deus. Era um jeito de ensinar a gente como Deus nos ensinaria. Então, ele veio aqui e nos mostrou como é que nós temos que estar ligados, atentos, estudando a palavra de Deus. Qualquer decisão que a gente venha tomar, tanto na vida pessoal, no trabalho, na igreja, tudo que a gente faz tem que estar baseado na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, gente. Então, nós temos que estar atentos. Só que assim, se a gente não lê a palavra, não tem a mínima condição do Espírito Santo nos apontar o que devemos fazer, se a gente não lê. Se a gente não está preocupado em aprender de Deus, como é que o Espírito Santo vai se revelar em nós, se nós não escutamos o que Deus tem para nos falar? Quando uma pessoa ou um grupo adota uma fonte de referência, tipo, lá Spurgeon, não sei quem, e fala de pessoas importantes, Wesley, enfim, isso é bem legal. Mas se ela não usar a palavra de Deus como referência, ou colocar essas pessoas importantes em pé de igualdade com a palavra de Deus, certamente vai dar ruim. Certamente ela vai correr vários riscos que vão destruir aquela caminhada. Mesmo que você conheça todas as fontes do universo, fica atento, porque o que vai te direcionar é a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele se fez homem, mas ele era Deus. Imagina que ele sabia todas as coisas. E onde é que ele pautava as suas decisões? Na palavra do Pai. E ele citava a palavra de Deus. Para quê? Para referendar, para apoiar as atitudes que ele tomava diante de tudo que ele tinha que fazer. Então Jesus, ele não dava ponto sem nó. Ele sempre usava a palavra de Deus, do Pai, para orientar as atitudes dele. E é isso que nós temos que fazer também. Hoje, mais do que nunca, a Bíblia continua com a razão. Não tem como errar. Se nós seguirmos o livro sagrado, a palavra de Deus, certamente estaremos no caminho certo. E ontem, o pastor deu um exemplo que eu achei tão bacana. Então, vocês que estavam no culto ontem, né, que frequentam a mesma igreja que eu, vão se lembrar do exemplo. Mas você, porque são 143 pessoas inscritas aqui nesse canal, graças a Deus, e é bom que você compartilhe, porque quanto mais pessoas conhecerem a palavra de Deus, melhor será. Então, eu creio que a maioria das pessoas que estão inscritas aqui não frequentam a igreja que eu frequento, então eu vou contar essa historinha que o meu pastor contou ontem, que eu achei genial e que aqui ela vai se aplicar, vai servir como uma luva. E a história é mais ou menos assim, uma parábola, né? Tinha um rapaz que estava na maior dúvida cruel. Ele falava com Deus, mas não conseguia ouvir o que Deus tinha para falar. Então ele orava, pedia as coisas, pedia direcionamento, mas ele não escutava, não sabia como que Deus falava com ele. Então o que ele fez? Ele foi procurar um sábio para que o sábio pudesse desvendar esse mistério. Como é que ele poderia ouvir a palavra de Deus? Como é que ele poderia ouvir o que Deus tinha para falar para ele? Aí o que o sábio fez?
se encaminhou para um jardim, para um local onde havia uma água caindo, borbulhante, aquele barulho bonito de água correndo, né? Os irmãos podem imaginar. E aí ele se aproximou daquela fonte de água correndo e começou a falar. E o rapaz, e o sábio? E o rapaz, não estou entendendo. E o sábio? Aí o rapaz foi se aproximando e chegou perto do sábio e aí ouviu ele dizer: você só vai entender o que Deus diz se você estiver pertinho, conectado a Ele. Então, esta era a mensagem do sábio. Então, às vezes, nós nos deixamos levar por barulhos externos, por circunstâncias, por ocasiões, e nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da sua palavra, nos distanciamos daquilo que Ele quer nos dizer, e não ouvimos. E aí, se a gente não ouve o que Deus diz, não tem como a gente direcionar a nossa vida. E nós temos que lembrar que a Bíblia tem sempre razão. Então, mais do que nunca, nós temos que fazer como aquele rapaz que estava querendo saber como ouvir a palavra de Deus, como ouvir o que Deus tinha para dizer. É simples, é se aproximar cada vez mais do Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A palavra de Deus deve ser a autoridade última sobre a direção que devemos tomar. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com meu abraço diário de ursa. E tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece um laço. Quero lembrar os irmãos também, olha, que aqueles que esperam no Senhor, conforme está lá em Isaías 40:31, ó, terão as suas forças renovadas. E é lógico, terão certeza que a Bíblia tem sempre razão. Amém? Bom, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.